Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. E essa semana a gente vai dar continuidade ao último tema que a gente estava falando na videoaula anterior, né? Que são os textos que mesclam, ou seja, que misturam, que juntam os tipos narrativos e expositivos, tá bom? Hoje a gente vai dar um foco especial aos tipos expositivos de texto para a gente entender o que eles querem é, passar para o leitor, quais são as características desse texto, tá bom? Bom, para deixar claro, existem vários tipos expositivos de texto. Esse não é um gênero em si. Os gêneros são aqueles que estão dentro desse tipo. Ou seja, um verbete de enciclopédia ou de dicionário são os tipos de texto que tem como objetivo principal só expor o significado de algo, não é? O, a entrevista também tem esse objetivo, né? Numa entrevista, quem redige o texto tem que colocar para o leitor exatamente aquilo que foi colocado pelo entrevistado. Ou seja, é um texto que busca apenas expor aquela opinião sobre a pessoa entrevistada sobre determinado conteúdo, não é? Aqui eu tenho um exemplo para a gente ver de verbete de dicionário e de enciclopédia, olhem só. Esse é o de dicionário. Vejam como o texto em si do dicionário ele tem como único objetivo expor o significado daquela palavra, não é o que é que significa aquela palavra. Ele não vai tentar, por exemplo, argumentar, ou ele não vai tentar narrar uma história sobre aquilo, ele só vai ter o único objetivo principal de expor aquela informação. Do mesmo jeito com a enciclopédia, olha só. Então, todos esses exemplos, e aqui com a entrevista, todos esses exemplos que eu estou dando aqui são de textos expositivos, ok? Se a gente fizesse um comparativo com os textos que a gente estava estudando antes do primeiro bimestre, a gente poderia perceber, por exemplo, que comparado com o ensaio é aquele gênero textual onde o texto tem uma linguagem rebuscada e ao mesmo tempo acessível para quem está lendo, que trata de assuntos polêmicos e tudo mais. E é um texto principalmente argumentativo, não é? No ensaio, a gente vai argumentar, a gente não vai dizer diretamente a nossa opinião sobre aquilo, mas a gente, através dos argumentos, através do que a gente escreve, a gente acaba passando a nossa opinião sobre aquele tema. No texto expositivo, ele não vai ter essa questão de argumentar. O único objetivo é expor algo, é contar algo, ok? Por isso que ele também é muito parecido com o texto narrativo. A diferença dele com o texto narrativo é que ele não é um texto literário. Você não vai ter uma história com personagens, você não vai ter uma história com um tempo, com um espaço, com um enredo, mas o texto expositivo ele pega emprestado o narrador dos gêneros narrativos. Como você vai de alguma forma narrar aquele fato ocorrido, mesmo com o objetivo principal de expor aquela situação, de expor o que aconteceu ali. Você tem também, de alguma forma, o objetivo de narrar o que aconteceu ali. Por isso que a gente tem, por exemplo, o gênero que a gente vai trabalhar nessa semana, que é o verbete de notícia, né? Uma pequena notícia, uma nota de notícia, que tem o objetivo tanto de expor como de narrar aquele fato ocorrido, não é? Bom, a gente na semana passada falou sobre a objetividade no texto, né? Que é ser mais direto. A gente até fez alguns exercícios sobre isso, como ser mais direto no texto,
como ser mais objetivo. Com o texto expositivo, isso é imprescindível, é muito importante, porque o texto que tem como objetivo apenas expor, apenas passar exatamente como aconteceu, não dá para ser subjetivo nesse texto, não dá para a gente procurar brincar com as palavras ou usar palavras com sentido diferente daquele que é o delas, né? Isso causaria uma confusão para o leitor. O texto expositivo, ele predominantemente vai trabalhar com a linguagem objetiva, porque a gente vai, no caso do gênero que a gente vai trabalhar, a gente vai expor um fato acontecido, uma situação que realmente aconteceu, ok? Dessa forma, eu tenho aqui o exemplo, de um texto expositivo e informativo, não é? Porque essa é uma nota jornalística, olha como é pequena, ainda tem uma imagem assim bem grande, porque aqui ela é menor do que uma notícia em si, a notícia geralmente é maior. Mas assim como a notícia, esse texto ele tem como objetivo expor o que aconteceu nessa situação aqui, né? A gente tem o título: ameaça de novo desabamento provoca susto em Bangladesh. Então, assim como numa notícia, a gente aqui tem o mesmo intuito com essa manchete, com esse título, que é chamar a atenção do leitor para continuar lendo o texto. Só que aqui não tem todas as características de uma notícia. É um texto que busca simplesmente informar. Então a gente percebe uma linguagem mais direta, uma linguagem ainda baseada na norma padrão, porém uma linguagem também acessível para que o leitor consiga acessar. Quando eu digo linguagem acessível, é uma linguagem que não é, por exemplo, como um texto científico, que é cheio de termos. E se por acaso precisar colocar algum termo científico no texto, a gente tem que colocar entre parênteses, ou explicar, ou colocar entre vírgulas, o que é que aquilo significa. Porque a gente precisa alcançar o máximo de leitores possíveis, não apenas aqueles leitores que sabem o significado desses termos, por exemplo. Isso é uma linguagem acessível, ok? Então a gente percebe aqui que tem ainda a construção dos parágrafos. Vejam, no primeiro parágrafo a gente ainda tem a ideia de introdução, ou seja, a gente vai colocar o que aconteceu, onde, como, de uma forma introdutória. E nos próximos parágrafos vai ser narrado ou vai ser exposto o que aconteceu para completar essa informação, não é? A gente vai completar essas informações, ok? Como atividade para vocês, eu vou enviar esse texto aqui para vocês lerem, tá bom? E a gente vai produzir a nossa própria nota jornalística, vai ser uma produção textual. Tá bom? É uma coisa bem fácil, apenas 3 parágrafos, não é muito grande, tá bom? E lá na atividade eu vou estar explicando direitinho como vai ser o tema, sobre o que é que vocês vão falar e tudo mais. Ok, pessoal? Então a gente viu essa semana um pouco mais da necessidade da objetividade, não é? Principalmente nos textos expositivos. Esses textos expositivos são aqueles que tentam expor uma informação, que é o que vocês vão fazer aqui. Vocês não vão criar uma história, vocês vão expor algo verídico, que aconteceu de verdade, ok? Então, é isso, é bem fácil e eu preciso que vocês guardem isso, porque a gente vai continuar trabalhando com esse mesmo texto nas próximas aulas, tá bom? Quando a gente precisar aprofundar mais sobre os textos expositivos e tudo mais, a gente vai continuar trabalhando com esse texto que a gente produziu. Tchau, tchau, pessoal. Boa semana para todo mundo e espero ver vocês logo, pois eu estou com saudades. Tchau.